Levantai-vos, levantai-vos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 18, que diz assim: Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria, porque decidir nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a vossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se estivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.
Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Deus abençoe a leitura e também a meditação da sua palavra. Há irmãos, há comentaristas que, quando interpretam esse texto, fazem uma comparação com Apolo. Perceba que em determinados momentos da leitura, do progresso da escrita dessa carta, Paulo vai dizer mais de uma vez algo mais ou menos assim: eu, quando fui vos falar, não fui com linguagem persuasiva de sabedoria humana, eu fui falar no poder de Deus. Quando Paulo faz essa afirmação, alguns comentaristas percebem nessa fala dele uma justificativa, ou melhor, uma defesa em face de um apreço que a igreja de Corinto tinha pela pregação de Apolo. Nós já vimos em análises anteriores que Apolo era o pregador predileto da igreja de Corinto. Ele era o pregador mais retórico de todos os pregadores, era o que tinha mais habilidade na exposição do texto sagrado, tinha o dom de pregar, tinha o dom de falar, e os gregos, amantes da filosofia, amantes da retórica, que era uma arte extremamente apreciada na Grécia Antiga, os oradores eram pagos com muito recurso, com muito dinheiro, para poder fazer exposições. Se você quisesse, por exemplo, ganhar uma causa, você contratava um retórico, um orador, e entregava a sua causa para que ele pudesse fazer uma exposição. Havia até uma crítica na época que dizia que muitos eram levados pelo poder de argumentação daquele orador e não tanto pelo conteúdo da sua exposição. Muitos ficavam ressentidos porque um orador habilidoso ganhava a plateia, ganhava os ouvintes em detrimento da verdade que era exposta. Quando esses gregos se convertem, porque Corinto é uma cidade que fica na Grécia, eles levam para dentro da igreja o apreço que tinham pela boa exposição, pela clareza de argumentação. E dos pregadores conhecidos daquela época, Paulo não era o pregador predileto. Ao contrário, Paulo era monótono, Paulo era cansativo. Os gregos rejeitavam a pregação de Paulo, mas aplaudiam a capacidade de oratória de Apolo. Era o pregador querido deles. E aí Paulo, quando escreve, segundo alguns comentaristas, aqui nesse texto, Paulo parece que vai atacar essa predileção. Eu, quando vos vim, não vim falar com linguagem persuasiva de sabedoria humana. Eu vim falar debaixo do poder de Deus. É como se Paulo dissesse: eu não tenho nenhum compromisso, nenhuma preocupação em fazer uma exposição culta e intelectual para vocês. O que eu quero é pregar Cristo e este crucificado. O que eu quero é anunciar o evangelho e não com palavras rebuscadas. Meu problema não é o dicionário. O que eu quero é alcançar o coração de vocês. É o que Paulo está dizendo. E como eu disse, essa defesa que Paulo faz pode ser, porque não temos como provar isso, que esteja sim esse elemento, ele atacando esse elemento, esse culto em torno da figura de Apolo, que de fato impressionava a igreja de Corinto. Apolo aparece no livro de Atos, capítulo 18, capítulo 19. Ele é alguém apresentado por Lucas, o autor do livro de Atos, como homem eloquente e poderoso nas escrituras. Ganhava a plateia de fato. Aliás, isso não era apenas um apreço
dos gregos. Até hoje é assim. Quem são os políticos que nós gostamos de ouvir? São aqueles que melhor sabem colocar as suas ideias. Quem são os pregadores que nós gostamos de ouvir? Senão aqueles que têm uma capacidade de expor com clareza o Evangelho. Gostamos do Hernandes Dias Lopes. Houve uma época que ouvimos com um coração muito aberto o reverendo Caio Fábio. Gostávamos do Billy Graham. Bons pregadores, bons expositores. E Paulo percebe que há esse culto dentro da igreja de Corinto a personalidades. E como vimos também em semanas anteriores, a Grécia tinha isso. Tinha lá a escola de Sócrates, e era reverenciado, a escola de Platão, a escola de Aristóteles, de Arquimedes, de Péricles, de Tales de Mileto, de Arquimedes. E essas escolas, esses mestres eram reverenciados. E quando eles se convertem, esses gregos, quando Paulo funda a igreja de Corinto, eles transportam para dentro da igreja esse aspecto, esse traço cultural de valorizar determinadas personalidades. É a razão pela qual surgem os partidos dentro da igreja de Corinto. O partido de Paulo, o partido de Apolo, o partido de Pedro e até o partido de Jesus, que embora seu nome fosse invocado naquele partido, mas a intenção não era devocional. Usavam o nome de Jesus como pretexto para, inclusive, rejeitar as lideranças eclesiásticas da igreja de Corinto. Não seguiremos os pastores, não ouviremos os presbíteros, não ouviremos os diáconos, eles são homens falhos, nós somos apenas servos de Cristo e ouviremos apenas a Cristo. Era o que o grupo de Jesus dizia. Uma insubmissão, uma insubordinação velada por uma pseudo-espiritualidade. Quando Paulo, portanto, escreve esse capítulo primeiro, e esse capítulo também, o segundo capítulo que nós lemos, ele ataca, portanto, alguns problemas. Ele ataca essa briga, em primeiro lugar, que os coríntios tinham em torno desses líderes humanos. Ele faz uma crítica pontual a essa tendência da igreja de Corinto de exaltar figuras humanas. Não há nenhum problema nós termos referenciais. Ao contrário, precisamos de referências. Precisamos daqueles homens dentro da igreja, aquelas mulheres piedosas. Você veja como a Escritura Sagrada ela é equilibrada nesse ponto. Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, Paulo vai dizer acerca de Epafrodito e de Timóteo, chama a atenção dos irmãos da igreja de Filipos e os exorta, dizendo: honrai sempre homens como esses, falando de Epafrodito e falando de Timóteo. O Senhor Jesus Cristo, quando viu João Batista, pela primeira vez ele disse: eis aí o maior dos nascidos de mulher. Deus chama a atenção de Satanás para Jó: tem visto, porventura, o meu servo Jó? Homem reto, íntegro, que se desvia do mal. Deus chama Abraão de meu amigo. Deus se revela para Jacó, dizendo: eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaque. Não há nenhum problema a igreja ter referências. A Escritura as contempla. Podemos ter presbíteros que marcam a nossa vida, pastores que nos são especiais, que nos batizaram, e os honrar e termos um eterno carinho por eles. Irmãos que nos foram importantes.
Há uma canção antiga do Asaf Borba que dizia: quando terminar essa vida e eu lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos querendo me abraçar. E perguntarei a uma voz, aí mais ou menos fala de Jesus Cristo que o salvou. E eu lembro quando essa canção era entoada nas igrejas, uma pergunta que acompanhava essa canção era: quando eu abraçar Jesus Cristo, depois eu vou querer abraçar a pessoa que me evangelizou. Ter modelos, ter referências, não há nenhum problema. Mas não é o que estava acontecendo na igreja de Corinto. O que acontecia na igreja de Corinto era algo muito próximo de uma idolatria em detrimento da causa, em detrimento do evangelho e em detrimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Paulo, portanto, ele ataca essa tendência deles de destacarem, de exagerarem a importância que atores humanos tinham dentro daquela igreja. Um segundo ataque que Paulo faz nesse trecho é que ele lembra que os sábios do mundo, os exaltados da sociedade, não foram estes que Deus se encarregou de salvar. Uma comunidade que honrava Platão, que honrava Sócrates, que valorizava a sabedoria, a intelectualidade. Aí Paulo vai dizer, olha, percebo, irmãos, isso ele diz a partir do verso 26, capítulo 1, percebo, irmãos, a vossa vocação. Percebo, irmãos, o nosso chamado. Vejam que nós somos, veja a nossa origem. Ele não se preocupou muito, o Senhor, em chamar os reis, os governadores, os príncipes desse mundo, os sábios, os populares, os expressivos. Não. Ele se importou, o Senhor, de chamar aqueles que não eram, os esquecidos, os excluídos. Havia, inclusive, concordando com essa ideia de Paulo, havia, inclusive, um desprezo dos romanos pelas primeiras igrejas cristãs, porque as primeiras comunidades, elas eram constituídas basicamente de 3 tipos de pessoas. Mulheres. No século I, no mundo patriarcal, mulher não era nada. Crianças, menos ainda. E escravos. As primeiras comunidades cristãs eram pessoas do povo, idosos, viúvas paupérrimas, a ponto de Atos capítulo 6 ser necessário organizar a classe dos diáconos para distribuir cestas básicas, porque eram mulheres que não tinham autossustento, viúvas sem filhos, numa época que previdência social não existia. Então ser viúva, idosa, sem filho, era uma condenação. Eram essas as pessoas que faziam parte da igreja. De vez em quando tinha lá um Nicodemos que abria o coração e entrava na igreja, um Sérgio Paulo, mas era de vez em quando. A base nuclear da igreja era de gente simples. E aí estavam os coríntios, se degladiando por Paulo, por Apolo, valorizando aspectos humanos da personalidade, quando quando Paulo vai dizer, olha, vocês estão valorizando expedientes que Deus não levou em conta na hora de salvar. Somos pessoas simples. E olhando para o próprio ministério do Senhor Jesus, veja quem ele evangeliza. Ele entra nas aldeias, ele vai nas mulheres, ele vai nas prostitutas, ele alcança as crianças, ele alcança os leprosos. E aí vocês ficam dentro da igreja de Corinto
se jactando, quem fala melhor, quem escreve melhor, qual é o líder mais expressivo, como se Deus se impressionasse por essas performances humanas. Ele não se impressiona, e tanto não se impressiona que ele não fez nenhuma questão de salvar o rei. Ele poderia, se quisesse, fazer com que Jesus nascesse num palácio, mas ele não o fez. Ele poderia escolher uma mulher da corte, mas ele não o faz. Ele escolhe Maria, uma camponesa da Palestina, de uma região simples, de uma região pobre. O Deus Todo-Poderoso humilha os poderosos. O Deus glorioso humilha aqueles que pensam que têm alguma glória. É a lógica do Evangelho. É um Deus que se faz homem. É um Deus que se esvazia para poder alcançar os homens e fazer-se igual aos homens. É a vocação. Paulo, portanto, ele ataca, além do culto à personalidade, ele ataca essa tendência dos gregos, da igreja de Corinto, a exaltarem os sábios, aqueles que têm alguma fama. Por isso que Paulo fala, eu não vim pregar baseado no intelecto de ninguém. Eu não tenho nenhuma preocupação em expor sabedoria diante de vocês, é o que Paulo diz, escreve na carta aos Coríntios. A minha preocupação é em expor o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele próprio nunca se preocupou em passar-se por sábio. Paulo nunca tendeu a se tornar parecido com Apolo para ver se ganhava o coração dos coríntios. A mensagem de Paulo era a cruz de Cristo. Era Jesus Cristo. Não é, evidentemente, e aí com isso eu quero passar para a aplicação do que a gente pode tirar dessa passagem, não é um apelo à ignorância que Paulo está fazendo aqui. Ninguém pode olhar para esse texto e dizer, está vendo? Quanto mais ignorante, melhor. Está vendo? Nada de estudar. Quanto mais erros de português, melhor. Quanto menos conhecimento, melhor. Não é isso. Não é uma apologia à preguiça. Não é uma apologia à ignorância. O que Paulo está fazendo, ele está diante de uma igreja que exagera na importância que a cultura tem. Que estava idolatrando, ele percebe isso. Ele percebe que estava fora de foco, ele percebe que estava fora de lugar. Não é uma apologia à falta de teologia. Quanto menos teologia, melhor. Quanto mais o pregador falar errado, mais ele é ungido. Não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está atacando é essa idolatria de colocar o conhecimento humano como algo que tem que ser marca daqueles homens. Por causa da cultura grega que era a herança deles. E Paulo está dizendo, não. A sabedoria que temos que expressar para esse mundo é a sabedoria que vem do alto. É o Evangelho. A pessoa que tem que aparecer na igreja não é o pregador sábio eloquente. Quem tem que aparecer na igreja é Cristo. O pregador que chama muito atenção para si por meio do seu intelecto, ele esconde a cruz. E o que tem que aparecer na pregação é a cruz, a despeito da formação desse ministro, desse pregador. É isso que Paulo está dizendo. Não é, portanto, uma apologia à ignorância. O saudoso bispo Robson Cavalcante, já na glória, era um bispo da igreja anglicana. Ele contou uma experiência interessante de uma vez que ele foi visitar um seminário batista. E ele era professor daquele seminário, ele conhecia os alunos. E eu vou usar os termos que não são meus, me permitam, são os termos do saudoso bispo. Ele dizia assim, tinha um aluno lá que eu conhecia, era o mais vadio de todos aqueles alunos. Preguiçoso, não gostava de estudar. E uma vez o escalaram, o capelão do seminário, o deão acadêmico, o escalou para ele pregar. Tinha uma capela e a responsabilidade do culto era por parte dos próprios seminaristas. E aquele rapaz preguiçoso foi escalado para poder pregar.
E aí eu cheguei cedo para dar aula. E quando eu passo no pátio, olho para a quadra, está lá o rapaz jogando bola. E o culto era 4, 5 horas depois. Eu pensei, bem, ele deve ter preparado o sermão, acho que virou a noite e está jogando bola, e logo mais ele vai vir com o sermão pronto. E aí se aproximou do rapaz e falou assim: então, você prega hoje à noite, né? Eu vou ouvir o teu sermão. Você deve ter preparado durante toda a noite, está jogando bola aqui. Aí a resposta do rapaz: não preparei e não vou preparar, porque o Espírito Santo é poderoso e ele dá a mensagem na hora. Aí o bispo falou assim: aquele era o aluno mais vadio do seminário. Escondia a sua preguiça sobre uma pseudo-espiritualidade e dependência do Espírito que nós sabíamos que não tinha. Não é um apelo à ignorância, portanto. O que Paulo faz é atacar aquela idolatria em torno de personalidades e em torno do conhecimento do intelecto. O que a gente pode aprender? Quais são as lições que a gente tira dessa passagem? A primeira delas é que o ensino, queridos, que tem que ser exposto na igreja, numa aula, numa pregação, é a sabedoria que vem do alto, que vem do céu, porque essa é a sabedoria que salva, que não é adquirida pelos livros que se leem, pelos lugares que conhecemos quando viajamos, mas que vem quando nós temos intimidade com Deus e temos unção do Espírito Santo, desse Espírito Santo que acabamos de cantar na última canção que o Malnarado ofereceu para o Senhor nessa manhã. O que tem que ser exposto em cada aula, em cada pregação, em cada louvor. Mestres, tomem cuidado para não chamar a atenção para si na aula que você dá. Porque o aluno pode sair da sua sala dizendo: nossa, o fulano é um baita de um professor. Ele sabe muito. E esse aluno sair sem saber nada do Evangelho. Viu a grandeza do teu conhecimento, o quanto de teólogos você conhece, o grande conhecimento bíblico que você tem, mas a impressão que ficou sobre ele não foi a impressão do Evangelho, mas a impressão impactante do professor. É um risco que todo mestre corre dentro de uma sala de aula, dentro de um seminário. Mas não somente os mestres. Podemos também sair de um culto dizendo: fulano canta muito. Como fulano canta. Ninguém tem uma voz igual a de fulano. Esse coral é muito bom. Esse cara toca muito esse instrumento, não tem baterista igual. Eu acho que eu já contei aqui, e caso você tenha ouvido, me permita a repetição, e os que estão aqui pela primeira vez ouvirão. 2 pregadores americanos decidiram sair dos Estados Unidos e passar um período na Inglaterra, no século XIX, para ouvir alguns dos maiores pregadores que o século tinha. E quando viajaram para a Inglaterra, 2 eram os pregadores em destaque naquela época. Um pregador chamado Joseph Parker, grande pregador. E o outro era Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, um pastor batista. De manhã foram na igreja do Joseph Parker, ouvir a pregação do Evangelho. E ouviram. E ficaram impressionados com a presença carismática, a pregação, a clareza, a inteligência. E aí, quando o culto terminou, um olhou para o outro e disse assim: nossa, grande pregador, que pregação do Joseph Parker. Saíram. À noite,
foram no Tabernáculo Metropolitano de Londres, a Igreja Batista de 15 mil membros, de Charles Spurgeon. E quando eles ouviram, rapidamente eles se esqueceram o motivo que os havia levado àquele templo. E no término da pregação, o comentário deles sobre a pregação de Charles Spurgeon era: nossa, que Salvador maravilhoso é o Senhor Jesus Cristo. Cristo havia aparecido na pregação de Charles Spurgeon. Uma banda pode impressionar, uma cantora pode impressionar, um ministro da palavra pode impressionar. Não significa que aquelas pessoas alvo da nossa ministração estão vendo Jesus, estão aprendendo com Jesus. O ensino do Evangelho é o que deve aparecer em cada uma das nossas ministrações. Uma segunda lição é que a nossa atenção tem que estar sempre em Cristo. Cristo é quem importa, Ele é quem salva. O Evangelho tem que ser anunciado em cada oportunidade. Como se salvarão se o Evangelho, que é o poder de Deus para salvar, não for anunciado? É isso que tem que aparecer, portanto, na nossa pregação. Os nossos ministérios devem enfatizar a cruz de Cristo. Sempre a cruz de Cristo. Cada canção selecionada, cada pregação que a gente se coloca diante de Deus para poder ministrar, cada aula, nós não sabemos quando vai ser o alcance do coração de uma pessoa. Por isso Cristo tem que ser anunciado a tempo e fora de tempo. A tia da minha esposa, Gracinha, se converteu na noite do meu casamento, na cerimônia do meu casamento. O meu pastor, o pastor Carlos Henrique, pregou o Evangelho no dia do meu casamento. Falou dos compromissos familiares, falou do vínculo conjugal, falou do que Deus me esperava de nós enquanto família cristã, mas anunciou Cristo. O resultado foi que a tia de Sandra se rende na noite em que nós nos casamos. Eu lembro de uma jovem que no dia do falecimento de Audiceia, a mãe da Patrícia Lourenço, mãe do Fabiano, naquela tarde, ela foi o primeiro sepultamento que eu celebrei aqui na igreja. Tinha acabado de chegar. E naquela tarde, o Monarado conseguiu estar, por solidariedade a Fabiano, um culto belíssimo foi oferecido a Deus, e o Evangelho foi anunciado. As canções de exaltação. O carinho, a Audiceia foi lembrado, ela foi trazida à memória, quem ela era, muito simpática, muito carinhosa. Eu não conheci, não convivi muito, fiz apenas uma visita, ela já na fase mais avançada da sua enfermidade. Mas Cristo apareceu, e o resultado foi que uma moça se rendeu ao Senhor Jesus naquele sepultamento. Aniversários. Ontem eu estive no aniversário de João, filho de Graziane e de Otton. A palavra que o avô trouxe, baseada no Salmo 98, aquela palavra daquele homem falou comigo. Quem estava lá ouviu. Era uma festa, churrasco aqui, refrigerante ali. E de repente para tudo, e uma palavra breve. Mas Cristo apareceu. Cristo. Irmão, não chame a atenção para si. Ministros de louvor da igreja congregacional, não chamem a atenção para si. Pregadores da igreja congregacional, pastores, titular e colaboradores, presbíteros da igreja, mestres, solistas, não chamem a atenção para si. As pessoas não precisam de nós. Elas precisam é do Evangelho. Elas precisam é de Jesus. É Ele o único que pode fazer algo pelas pessoas, principalmente
atender a maior necessidade delas, que na maioria dos casos, nem mesmo elas sabem, que é a necessidade de salvação. Não chamemos, portanto, a atenção para nós. A igreja de Corinto cometia um erro, postava os olhos em Paulo, postavam os olhos em Apolo, valorizavam Pedro e brigavam por causa desses líderes. Criavam partidos e se degladiavam por causa disso. Não chamemos a atenção para nós. Quando subir para exercer o seu ministério, quando pegar o seu instrumento para tocar, quando assumir um púlpito para pregar, quando entrar na sua aula, assuma diante de Deus um único compromisso que você tem naquela manhã ou naquela noite, de fazer Cristo conhecido. Somente Ele é a solução. E é dele que as pessoas precisam. É dele que as pessoas precisam ouvir. É Ele quem precisa aparecer. Por fim, cuidemos para que as nossas habilidades, cuidemos para que as nossas performances não escondam a cruz de Cristo. Não ofusque a cruz. Não esconda a cruz. É o caminho da cruz que tem que ser descoberto por todo aquele que se passar pela nossa vida e se colocar diante de nós. Como eu disse, não é um apelo à ignorância. Paulo era extremamente preparado. Paulo era um doutor em teologia. É o mais culto dos autores do Novo Testamento. Mas Paulo submetia à cultura dele a revelação do Evangelho. Treinemos, ensaiemos, preparemos os nossos estudos. Dê o seu agudo, toque o seu instrumento e ofereça a Deus a sua melhor nota, o seu melhor acorde, mas que seja para a glória do nome do Senhor. Seja para que Ele apareça. E que pessoas, queridos, quando você ministrar, quando você falar, quando você orar, quando você tocar, quando você palestrar, não seja você, mas Cristo aparecendo em teu lugar em nome de Jesus. É isso que Paulo está ensinando à igreja. E é isso que nós, como igreja, temos que aprender e viver para a glória do nome do Senhor.